Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem e refletir exatamente nas nossas ações diárias e pensar quais delas realmente estão agradando a Deus. É preciso pensarmos nisso porque nessa nossa jornada rumo ao céu, se eu não me melhorar como cristão, a porta não se abrirá para mim. E eu preciso pensar nisso. Muitas vezes voltados ainda para um pensamento humano, preso exatamente naquilo que é passageiro e efêmero nessa vida, nós estamos sempre preocupados em melhorarmos financeiramente, em construirmos algo melhor, em termos um carro melhor, em termos uma qualidade de vida e um padrão de vida que só agrada a nós e enche os olhos dos outros. E esquecemos verdadeiramente do que é mais importante nessa jornada. Que o mais importante é que nós estejamos armazenando tesouros no céu, como rezam as Escrituras. E isso faz com que simplesmente a gente se desaperceba do lado espiritual e se preocupe muito mais com o lado material humano. Preciso pensar nisso, preciso meditar nisso. Eu preciso entender que eu preciso me melhorar, mas eu preciso me melhorar espiritualmente, para que a bondade de Deus possa realmente se sobrepor e fazer parte de minha vida, para que eu possa ser envolvido pelo seu santo amor, para que eu me torne um melhor cristão, ciente de que o que eu levarei à presença do Divino Pai Eterno é todo o meu coração com caridade e amor pelo próximo. É interessante pensarmos nisso, porque uma das necessidades básicas nossas como cristão é que eu preciso amar a palavra de Deus, fazer uso da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus esteja comigo ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Eu preciso disso. Ontem nós fizemos a leitura dos 2 primeiros versos do poema do capítulo 119, que em algumas versões é o 118. Essas estrofes, elas nos chamam a atenção exatamente para a bondade e a divindade de Deus, para a magnitude de Deus. Um salmo que nos faz realmente refletir 22 estrofes, que são contabilizadas pelas letras do alfabeto hebraico. E é interessante pensar nisso, porque quando nós vamos exatamente ver do que trata esses versículos, cada 8 versículos desse poema, nós vamos entender que ele enaltece a bondade de Deus, enaltece a grandeza de Deus e a bondade dele para com todos nós. Na verdade, essas 22 estrofes nada mais é do que elevar a bondade de Deus, elogiando a sua lei divina. Nessas 22 estrofes, e eu sempre vou repetir isso para vocês enquanto eu estiver lendo cada estrofe, que em cada versículo deste longo poema, a lei do Senhor ela é mencionada por meio de 8 termos, 8 sinônimos, que traduzimos por lei, preceitos, mandamentos, decretos, palavras, ordem, promessa, verdade, juízos. Tudo isso nos leva exatamente ao caminho do Senhor, mostrando que eu preciso simplesmente elogiar muito mais, viver muito mais e compreender a bondade divina para conosco. As estrofes de hoje, a 3ª e a 4ª estrofes, diz assim: Sê bondoso com teu servo, faze que eu viva e observe tua palavra. Abre-me os olhos, para eu contemplar as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro sobre a terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando teus decretos o tempo todo. Ameaçastes os orgulhosos, maldito quem se desvia dos teus preceitos. Afasta de mim a vergonha e o desprezo, porque observei teus mandamentos, teus testemunhos. Reúnem-se os poderosos, me caluniam, mas teu servo medita teus estatutos. Sim, teus testemunhos são minhas delícias, meus conselheiros são teus estatutos.
Estou prostrado no chão. Dá-me vida conforme tua palavra. Eu te expus meus caminhos e me respondeste. Ensina-me teus estatutos. Faze-me conhecer o caminho dos teus preceitos e meditarei nos teus prodígios. Ando curvado pela tristeza. Levanta-me conforme tua palavra. Mantém longe de mim o caminho da mentira. Dá-me o dom da tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Ponho ante meus olhos tuas normas. Aderi a teus testemunhos, Senhor. Não permitas que eu seja confundido. Correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, quando dilatareis meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 2 estrofes, 16 versículos, cada estrofe com 8 versículos. Cada uma indicando exatamente a necessidade de nos prostrarmos diante de Deus, de reconhecermos a sua bondade, de ser consumido por aquilo que é bom, que é a palavra do Senhor. Céus e terra passarão, mas a minha palavra de modo algum passará, rezam as Escrituras. Se é dessa forma, por que confiar na palavra do homem que é passageira? Por que não confiar apenas na palavra do Senhor? E a gente às vezes se perde atrás dos conceitos dos homens, atrás das ideias humanas, atrás das questões que dividem a igreja. Enquanto nós precisamos entender que quando nós estamos curvados pela tristeza, quem nos levanta é a palavra do Senhor. Por que continuas curvado? Por que continuas prostrado diante das falas de homens? Diante daqueles que simplesmente perecerão diante do Senhor? Precisamos pensar nisso. Precisamos meditar nisso. Precisamos lembrar que apenas Deus é o divino Pai eterno, aquele a quem se deve toda a honra e toda a glória. Sim, apenas o nosso divino Pai eterno, aquele que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, aquele que simplesmente faz com que suas bênçãos recaiam sobre nós, quando nós entendemos a necessidade de nos prostrarmos a seus pés. Que o próprio Deus possa manter longe de nós o caminho da mentira, e o caminho do homem é mentiroso. Que nós possamos aderir aos testemunhos do Senhor, que Ele não permita que nós sejamos confundidos, que nós compreendamos a necessidade. 4 estrofes foram lidas, 2 ontem e 2 hoje, que nos faz realmente compreender que nós precisamos amar a palavra do Senhor, precisamos nos debruçar sobre o Senhor, porque apenas Ele, sim, sob o Senhor, porque apenas quando Ele está sobre nós é que nós podemos realmente meditar na sua palavra, meditar na sua santa paz, no seu santo amor por todos nós. Pensemos nisso, meditemos nisso, compreendamos exatamente a necessidade de correr pelos caminhos do Senhor e compreender todos os seus mandamentos. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se eu estiver no caminho do Senhor, a Ele eu encontrarei.